Glória a Deus, saudamos a todos os nossos amados e queridos com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, nesta manhã, eu gostaria de examinar a palavra de Deus juntamente com você nesta manhã. É de extrema importância nós iniciarmos o nosso dia mantendo contato com a palavra de Deus, pois assim estamos tendo comunhão com o nosso Mestre, né? E a palavra de Deus, ela é viva e ela também é eficaz. Mas eu gostaria de meditar sobre o seguinte tema: que sacrifícios agradam a Deus? Talvez muitas pessoas estejam fazendo alguns sacrifícios e talvez pense que esteja agradando a Deus ou que Deus realmente irá responder por aquilo que ela esteja fazendo. Mas diante da palavra de Deus, do verbo vivo, do dabar de Deus, nós vamos aqui entender que sacrifícios é que agradam ao nosso Deus. Para isso, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Salmos 51, capítulo de número 51, Salmo de Davi. O verso é o 16 e o 17, que diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são, número 1, um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Então vemos e observamos aqui na palavra de Deus, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Essa é a leitura para nós meditarmos nesta manhã. E eu faço uma pergunta a você nesta manhã. Você já fez algum voto ou algum sacrifício para Deus? Muitas religiões, respeitando aqui as religiões, mantém práticas sacrificiais buscando com isso obter benefícios, redenção pessoal, desculpa pelo pecado ou mesmo autopromoção espiritual. Há ainda aqueles que passam por privações voluntárias em prol de uma denominação ou uma causa, uma pessoa ou até mesmo por uma denominação. Tudo isso parece muito bonito, não é verdade? Mas tem muito pouco ou nenhum valor perante Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não quer sacrifícios. Se você leia lá Oséias capítulo 6 e o versículo 6. Ele espera que sejamos crentes e arrependidos. Leia lá Oséias 6:6. Ele quer que sejamos misericordiosos e justos. Leia Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Ele quer que sejamos
Ele quer que o sacrifício de Jesus na cruz agradou plenamente e foi suficiente para promover perdão e graça. Não há nada que possamos fazer para alcançar a salvação. A Bíblia diz que a salvação não vem de obras para que ninguém se glorie, mas a fé sem as obras é morta. Mas a salvação não vem das obras. A salvação vem de Deus, vem de Cristo, vem de Jesus. Também não é correto barganhar com Deus para conseguir bênçãos materiais. O que podemos oferecer é uma vida rendida a Jesus, amando com um coração quebrantado que reconhece as suas próprias falhas, sua fragilidade e dependência de Deus. Leia Romanos capítulo 12 e o versículo de número 1. Davi, que escreveu este Salmo 51, ele era este homem. Ainda que ele tenha tido suas falhas, onde a qual a Bíblia ela não esconde a falha do ser humano, do homem, mas ela também reporta o arrependimento. Ela também reporta a mudança de mente. Ela também reporta a atitude de um homem que erra, mas que se quebranta diante de Deus pedindo perdão, misericórdia e muda a trajetória da sua vida. Se ele estava caminhando por um caminho tortuoso, ele volta para o caminho reto e justo. Então, com isso, eu quero trazer aqui para você que você deve agradar a Deus com sacrifícios certos. E talvez você pergunte, irmão, que sacrifícios são esses? Eu não estou falando aqui de sacrifícios de animais, né? Não estou falando aqui de você fazer algo que você esteja se sacrificando, que não seja prazeroso, de agradável de alma você fazer e realizar para o Senhor. Mas agrade a Deus com sacrifícios certos. Entregue a Deus sacrifícios que o louvem, como está escrito lá em Hebreus capítulo 13, versículo 15 e 16. E não busque glória para si mesmo. Você deve ler esses versículos. Seja grato a Deus por ter oferecido um maior sacrifício, que é Jesus Cristo. Ele não rejeita aqueles que têm pouco ou nada nas mãos, mas que se entregam a Ele com um coração contrito e humilde. Seja livre quando aceitamos que o sacrifício de Jesus foi suficiente também por nós, podemos nos livrar do peso das cobranças adicionais imposta pelo engano da tradição ou dos falsos profetas. Entregue sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Dedique-se ao louvor e à glória do Senhor, amando a Ele e ao seu próximo. O que eu estou querendo dizer aqui, a nossa vida requer sacrifício, sim. Mas o que eu estou querendo dizer, o que a palavra de Deus está querendo dizer, melhor dizendo, é que o sacrifício maior já foi entregue, que foi Jesus Cristo. Agora o nosso sacrifício é em obediência, em obedecer, em seguir, em lutar contra os nossos desejos. Sim, isso gera um sacrifício, mas existem pessoas que fazem outros tipos de sacrifício querendo obter algo, outras coisas, sendo que nós já estamos assentados com Cristo nas mansões celestiais. Nós somos
co-herdeiro de Cristo. Glória ao nome de Jesus. Pai nosso, Rei soberano em todo o universo, quão grande és, Senhor, o que poderia eu te oferecer se tudo é teu? Perdoe-me se já quis sacrificar alguma coisa pela motivação errada. O Senhor não espera o meu sacrifício, mas o meu amor e obediência. Te louvo porque não me medistes esforços, mas te entregaste por amor a nós. Obrigado pelo teu sacrifício perfeito na cruz. Ajuda-me a te entregar humildemente o meu coração, para ter a vida que queres que eu tenha, em nome de Jesus. Então, diante desta oração que você fez comigo, que você possa fazer a sua oração, eu ainda tenho aqui para trazer para você 5 atitudes que agradam a Deus. Quem ama a Deus deseja agradá-lo, não é verdade? A Bíblia nos ensina como podemos agradar a Deus em nossas vidas, por meio de nossas atitudes. Deus não exige grandes feitos heróicos, sacrifícios dolorosos ou rituais complexos. As coisas que agradam a Deus são simples, como ter fé em Deus. A fé é a certeza que Deus existe e a convicção de que Ele abençoa aqueles que o buscam. Meus irmãos, quando temos fé, temos confiança total no Senhor e na sua bondade por nós. É importante manter a fé viva. Você tem que manter a sua fé viva. Certas pessoas na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, diz: acrescenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. Inclusive nos momentos mais difíceis da nossa vida, é importante manter essa fé viva. A fé também nos motiva ao amor e ao respeito por Deus e pela sua palavra. A fé agrada a Deus, porque pela fé em Jesus podemos ser salvos. Deus nos ama e quer nos salvar. Quando confiamos em Deus, mostramos que não rejeitamos o seu amor. Por isso está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que recompensa os que os buscam. Salmo 147, versículo 11 ainda diz: o Senhor se agrada do que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Que você possa esperar pela misericórdia de Deus, que você possa ter fé em Deus. Isso é a primeira atitude que agrada ao Senhor. A segunda atitude que você tem que realizar para agradar a Deus é arrependimento dos erros cometidos. Por quê? Porque arrepender-se é mais do que sentir remorso. Arrependimento é uma mudança de atitude, reconhecendo que o pecado é errado e por isso tomar a decisão de mudar de direção, voltar de volta ao caminho. Porque quando nós pecamos, é como se falhássemos um alvo importante, por fazer coisas com a motivação errada. É certo que nós não somos perfeitos, não quero dizer aqui que somos perfeitos, mas todos nós falhamos numa outra área. Mas o importante na caminhada com Deus é viver buscando acertar o alvo, olhando para o alvo.
e fazer a vontade do Pai Celestial. E quando falharmos, devemos voltar para Ele, voltar-nos para Ele, arrependidos e pedir perdão. Lembre-se, o pecado insulta a Deus. Isso nos deve nos contristar e nos levar a não mais entristecer o Senhor. Quando nós nos arrependemos e pedimos perdão, ficamos reconciliados com o nosso Deus. Por isso a importância de examinarmos a Escritura. Em Salmos 51, versículo 17, diz que o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará, foi o que já lemos em outro momento. A terceira atitude que você executando irá agradar a Deus é obedecer a Deus e a sua palavra. Talvez você esteja passando pelo que você está vivendo hoje, é porque você desobedeceu a Deus e não deu uma menor importância para a sua palavra dita pela Bíblia. A Bíblia ensina que é melhor obedecer do que tentar agradar a Deus com presentes ou ofertas. Deus prefere um coração obediente do que uma vida cheia de esforço e estresse tentando agradá-lo. Lembre-se, a obediência promove bênçãos, mas se não praticarmos o que Deus nos orienta nas Escrituras, estaremos em desobediência contra Ele. A obediência à palavra de Deus agrada ao Senhor. Quando ouvimos e cumprimos aquilo que o Espírito Santo nos orienta e ensina, passamos a agradar ao Senhor. Se amamos a Deus acima de todas as coisas, também o obedeceremos com prazer. Várias vezes será desafiador, seremos testados, mas a obediência é a melhor coisa a se fazer. Como está lá escrito em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, na parte B, que diz: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que gordura de carneiro. Essa palavra, ela fala quando Saul, em desobediência, quando Deus o enviou em guerra com outro rei, e Deus disse na boca de Samuel que não era para ele tomar os despojos, e ele assim toma os animais, os bois, e começa a oferecer sacrifício a Deus, porque Samuel tinha demorado de chegar. E quando Samuel, o profeta Samuel, chega, que encontra os barulhos dos animais, Saul, que não era o ofício dele de oferecer sacrifício, ele era o rei, ele já estava executando os animais, achando que estava agradando a Deus, sendo que a palavra que foi dada de ordem a ele era para ele não tomar o despojo da guerra. E isso nos faz também lembrar de Pedro, quando ele pescou a noite inteira. Mas quando Jesus o encontra à beira da praia, lavando suas redes, Pedro, decepcionado, frustrado, não sabendo com que ia alimentar sua família, tinha que pagar os impostos, e Pedro não tinha pegado nada, mesmo pescando a noite inteira. E a Bíblia diz que Jesus entra num barco, pede para afastar esse barco da praia, começa a ensinar as pessoas. Com certeza Pedro ouviu essa mensagem que o mestre ensinou,
Isso criou fé no seu coração. E quando Jesus deu uma palavra de ordem, ele até deu uma retrucadazinha, mas Senhor, eu trabalhei a noite inteira. Mas uma coisa importante aqui que nós devemos atentar, e foi o que nós fomos ministrados no culto aqui, onde o nosso pastor nos trouxe essa mensagem. Eu estou aqui replicando essa mensagem para vocês, porque está conforme o que nós estamos examinando. E Pedro disse: Senhor, mestre, sob a tua palavra lançarei a rede. Então, foi melhor Pedro obedecer a Jesus, porque quando eles voltaram para o mar, pescaram grandes quantidades de peixe. Então, é melhor obedecer do que sacrificar, é melhor ouvir do que a gordura dos carneiros. A quarta atitude que você deve tomar para agradar a Deus, dentre várias, que a nossa vida tem que ser uma constância na vivência, na caminhada para agradar a Deus, mas estamos listando aqui apenas algumas, e a quarta é ser sincero e íntegro de coração. Deus ama a sinceridade e por isso precisamos ter vidas verdadeiras tanto em nosso interior como na nossa prática da nossa vida, nos relacionamentos, nos afazeres diários. Lembre-se que Jesus é a verdade. Ele se agrada de pessoas honestas, inteiras e fiéis que se apresentam sem máscara. Deus não pode ser manipulado nem convencido por atitudes fingidas. Ele sabe de todas as coisas porque Ele é onisciente e ninguém poderá enganá-lo com segundas intenções, parcialidades ou falsidade. Então é necessário, fale, ore e viva em sinceridade, seja verdadeiro com Deus e com as pessoas. Isso honrará certamente ao Senhor. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17, diz: Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente com integridade de coração, e agora vi com alegria com quanta disposição teu povo que aqui está tem contribuído. Então, seja sincero e íntegro de coração e estarás agradando a Deus. E a quinta e última atitude dentro do aspecto que nós estamos tratando, você deve fazer o bem ao próximo. Ter um coração bondoso e generoso espelha a bondade e o amor do Senhor. Por isso é tão importante ter sensibilidade pela dor do outro, buscando maneiras de a aliviar. Olhe à sua volta e considere como importante as necessidades dos outros, não somente as nossas. É precioso que os filhos de Deus demonstrem o amor segundo gentis, cordiais e bondosos uns para com os outros. Fazer o bem não é uma teoria, mas revela-se em atitudes e práticas. Quando fazemos o bem e ajudamos os outros, mostramos o amor de Deus. Deus é glorificado quando fazemos o que é certo. Deus fica feliz com o nosso bem e dos outros que ajudamos. Foi o que também nós fomos ministrados ali quando participávamos do culto da nossa congregação, do culto da doutrina. Hebreus 13, versículo 16 diz: Não se esqueça da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Tá vendo aí? Então, essas foram as 5 atitudes que agradam a Deus. Você deve, número 1, ter fé em Deus. Número 2, arrepender-se dos erros cometidos.
Número 3, obedecer a Deus e a sua palavra. Número 4, ser sincero e íntegro de coração. E número 5, fazer o bem ao próximo. Então, estas são as 5 atitudes que agradam a Deus. E também falamos sobre que sacrifícios agradam a Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesta manhã, que Deus abençoe o seu dia e que você possa estar agradando ao Senhor em tudo aquilo que você colocar as mãos, naquilo que você for falar, executar para a honra e glória do nome de Jesus. Então, até o próximo momento, examinando a Escritura. Forte abraço.